Bem-vindo ao Biomedicando, o seu portal de estudos em biomedicina com conteúdo direto ao ponto, feito para te ajudar a aprender mais rápido. Ok, vamos começar por essa frase porque ela é, basicamente, a chave de tudo. Pensa só, ela está dizendo que para a gente entender a vida, não importa se é uma planta, um animal ou até nós mesmos, o ponto de partida é sempre o mesmo, a célula. É como se fosse o tijolinho fundamental de tudo que é vivo. Então, o que a gente vai ver hoje? Nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos entender por que a célula é considerada a unidade da vida. Depois, a gente faz uma pequena viagem no tempo para ver como ela foi descoberta. Na sequência, vamos passar pelos 4 princípios da teoria celular moderna, que são super importantes. E para fechar, vamos comparar alguns tipos de célula para ver toda essa teoria funcionando na prática. Bora lá então, começando pelo básico do básico, a ideia de que a célula é a fundação, a base de todos os organismos vivos. E claro, existe uma ciência inteira dedicada a isso, né? É a citologia. O nome já dá a dica, vem lá do grego cytos, que quer dizer célula, e logos, que é estudo, ou seja, literalmente o estudo da célula. É um campo fascinante da biologia, todo focado em desvendar esses pequenos universos. Mas espera aí, como é que alguém conseguiu descobrir uma coisa tão minúscula? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver como foi a primeiríssima observação de uma célula. A nossa viagem no tempo nos leva lá para o século XVII. Foi nessa época, com a invenção e o aprimoramento dos microscópios, que um mundo totalmente novo, um mundo que era invisível a olho nu, começou a se revelar. E o grande pioneiro dessa exploração foi o cientista inglês Robert Hooke, com esse microscópio aí que pra gente hoje parece super simples, né? Mas foi com ele que Hooke fez uma das descobertas mais revolucionárias da história da ciência. E olha que interessante o que ele viu. Ele pegou um pedacinho bem fino de cortiça, olhou no microscópio e encontrou isso aqui, que ele mesmo desenhou. Uma estrutura que lembrava um favo de mel, sabe? Cheia de pequenos espaços, de compartimentos vazios. Aí ele precisava dar um nome para aquilo, e ele chamou esses compartimentos de células. O nome veio do latim cella, que era como se chamavam os pequenos quartos onde os monges viviam nos mosteiros. E não é que o nome pegou, a gente usa até hoje. Bom, daquela primeira olhadinha do Hooke para hoje, nosso conhecimento, claro, explodiu. E tudo isso acabou se consolidando no que a gente chama de teoria celular moderna. Vamos ver os 4 princípios fundamentais dela? São tipo as regras do jogo da vida. Então vamos lá, são 4 pontos essenciais. Primeiro, a célula é a unidade morfológica e fisiológica de tudo que é vivo, ou seja, ela dá a forma e faz tudo funcionar. Segundo, tudo que um organismo é e faz, na verdade, é um reflexo do que as suas células são e fazem. Faz sentido, né? Terceiro, e esse é muito importante, toda célula vem de outra célula. E por último, a célula é a menor coisa que a gente pode chamar de viva. Ponto final. Beleza. Agora que a gente já entendeu a teoria, que tal ver isso funcionando na prática? Vamos comparar 2 tipos de células bem diferentes para ver como esses princípios se aplicam. Vamos colocar lado a lado uma célula de planta e uma bactéria. E olha só que legal essas 2 imagens. De um lado a gente tem células de cebola vistas num microscópio óptico. Dá para ver que são todas organizadinhas, bem complexas. Do outro lado, uma imagem de microscopia eletrônica da famosa bactéria E. coli. A diferença é gritante, né? Vamos dar um zoom nesses detalhes. Essa comparação mostra perfeitamente a diversidade da vida. A célula vegetal, por exemplo, tem um núcleo todo bonitinho, definido, guardando material genético. E também tem um monte de organelas complexas trabalhando. Já a bactéria, bem, ela não tem esse núcleo organizado. O material genético fica mais solto lá dentro e a estrutura toda é bem mais simples e menor. Mas o ponto principal é, apesar de serem tão diferentes, as 2 são células, e as 2 seguem as mesmas regras da teoria celular. E para a gente terminar, a teoria celular deixa uma pergunta no ar. Uma pulga atrás da orelha. Se toda a célula vem de outra célula, de onde é que veio a primeira de todas? Essa é uma pergunta fundamental que até hoje move a ciência. Bom, pessoal, é isso. Obrigado por assistir. Não esquece de acessar biomedicando.com.br. Lá é tudo gratuito e tem flashcards, quizzes e até podcasts para aprofundar no tema.